Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar um pouco sobre a história da epidemiologia. A epidemiologia ela teve uma raiz clínica médica. Houve um médico e líder político que foi Thomas Ciderham, e ele organizou a partir de uma ordem real para que os médicos investigassem uma epizootia que vinha dizimando o rebanho bovino. E ele contava os enfermos, né? Por mais que não fossem humanos, mas buscava a eliminação das doenças, né? Ele queria encontrar um foco, uma causa. E teve também uma raiz estatística, né? Que foi mais voltado para valores, números, porcentagens e a valorização da matemática, onde o físico, matemático e médico Daniel Bernoulli criou a teoria das probabilidades, né? Onde ele derivou fórmulas para estimar os anos de vidas ganhos pela vacinação contra a varíola. Teve também uma raiz de medicina social, né? Como, por exemplo, na Inglaterra, iniciou um movimento assistencialista, né? Onde teve a medicina dos pobres, parcialmente sustentado pelo Estado, e a medicina urbana, né? Que tinha a finalidade de sanear os espaços das cidades. E em 1850 foi criada também uma sociedade mais epidemiológica de Londres, que foram fundadas por jovens simpatizantes de ideias médicos sociais, juntamente com oficiais de saúde pública. E esse estudo foram com mapas geográficos, né, em Londres, que identificou que havia muitos casos em regiões com água, né, rios e lagos, muitos casos de doenças, né. Hoje em dia, a epidemiologia, ela tem mais uma computação eletrônica, ela ampliou um banco de dados, tem mais acesso às informações, e é uma epidemiologia mais clínica, né, onde é possível observar a localização de aglomerados, o sistema de informação de saúde, né, que é possível ver também as taxas de mortalidade, de letalidade, de óbito. Os modelos de saúde de doença, temos o modelo biomédico, onde a doença é um estado interno do organismo biológico resultante do funcionamento anormal de algum dos seus órgãos ou sistema, e conduz uma perturbação da estrutura, da função e do órgão de um sistema ou de todo o organismo e de suas funções vitais. Tem um privilégio mais de doenças infecciosas, onde as não infecciosas são definidas por exclusão. E aí esse modelo tem um foco mais na doença, né? Nos sinais, nos sintomas e também no tratamento. Qual que é a diferença, né, de doenças infecciosas e doenças não infecciosas? As doenças infecciosas, ela possuem um agente etiológico, né, tem um ser vivo. Essas são transmissíveis, são patogênicas, né, tem virulência, tem um período de incubação e um período de transmissibilidade. Já as doenças não infecciosas, elas não se relacionam com a invasão do organismo por outros seres vivos parasitários, né, como, por exemplo, acidentes, envenenamentos, exposição de agentes, exposição aguda, são múltiplos fatores, né, e por aí vai. Nesse modelo processual, nós temos a história natural das doenças, né, que é o modelo HND. Nada mais é do que o conjunto de processos interativos que criam um estímulo patológico no meio ambiente, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a algum defeito, invalidez, recuperação ou morte. E esses processos eles interagem entre si e acomete o indivíduo. Ela pode ser influenciada tanto por fatores externos como, por exemplo, o ambiente, e também por fatores internos, né, no próprio indivíduo. E no modelo sistêmico é um conjunto de elementos de tal forma relacionados que uma mudança no estado de qualquer elemento provoca mudança no estado dos demais elementos, como, por exemplo, homem, animais, plantas, minerais. Enfim, todos os seres animados e inanimados devem estar em permanente interação para a manutenção do equilíbrio. Agora, voltando um pouco mais para as políticas públicas, são conjuntos e programas, né, são ações e atividades desenvolvidas pelo Estado com a participação de entidades públicas e privadas que visa assegurar determinado direito de cidadania para algum segmento social.
As políticas públicas, elas respondem a direitos assegurados constitucionalmente. Ela consiste em um conjunto de ações, né, de serviço de caráter sanitário que tem como objetivo prevenir ou combater doenças ou qualquer outro cenário que coloque em risco a saúde da população. Ela é mais voltada para a população geral. E a gente sabe como está hoje o cenário da saúde pública no Brasil, né? Nós temos uma carência de saúde, uma alta demanda, né, nos serviços, medicações, exames, o custo-benefício entre oferta e demanda se torna às vezes muito alto, né, onde acaba resultando em uma crise de saúde, né, com filas, falta de leitos hospitalares, escassez de recursos, insatisfação dos profissionais e principalmente da população, baixos valores, procedimentos médicos hospitalares, o aumento da incidência e o surgimento de doenças. E isso também é resultado também de recursos mal investidos, né, de desvio público e etc. A saúde pública, ela diz respeito ao diagnóstico e tratamento de doenças e a tentativa de assegurar que o indivíduo tenha, dentro da comunidade, um padrão de vida que lhe assegure a manutenção de saúde. É uma ação do Estado com interesses que ele representa nas diferentes formas de organização social e políticas da população. O conceito de saúde pública é um movimento sanitário social que criou o SUS, onde as ciências sociais são determinantes, né? Analisa o processo de saúde e doença de uma coletividade, considerando o contexto social, uma análise também das condições de intervir na realidade, né? Promovendo mudanças e melhoria naquela comunidade. A saúde coletiva identifica variáveis do cunho social, econômico e ambiental, que possam acarretar no desenvolvimento de cenários de epidemiologia em determinada região, por meio de projeções feitas através da associação de dados socioeconômicos com dados epidemiológicos, onde é possível elaborar uma eficiente política de prevenção de acordo com a característica da região. Toda saúde pública ela é coletiva, mas nem toda saúde coletiva é pública, porque a saúde coletiva ela envolve um grupo pré-determinado, como uma família, uma escola, rua, ou até membros de um determinado local de trabalho, ou seja, um grupo restrito. Já a saúde pública ela envolve toda a coletividade, como por exemplo uma cidade inteira, um estado, um país, ou até mesmo um continente. O objetivo das práticas de saúde coletiva é voltado para as condições de saúde dos grupos populacionais, a avaliação de planos, programas e tecnologias utilizadas na atenção à saúde, o saber sobre a saúde, incluindo o saber científico e o saber popular. E os fenômenos de saúde e doença modificaram-se através dos tempos, né? A partir da evolução da tecnologia e dos avanços socioeconômicos que envolveram as civilizações. Então, como que ocorreu essa evolução do processo de saúde e doença na história da humanidade? Na primeira fase, foi uma fase voltada para magia e aspectos sociais, né? Os fatores da doença provinham de forças sobrenaturais, né? Eram atribuídos a deuses ou demônios ou para a força do mal. Por exemplo, se você fosse cristão, era considerado como uma forma de expiação dos pecados, e se fosse de uma outra orientação religiosa, era considerado como uma possessão demoníaca. Na segunda fase, foi voltado para fatores físicos, químicos ou miasmas. A teoria miasmática foi uma teoria biológica formulada por Thomas Seyden durante o século XVII. As doenças eram causadas por emanações do solo ou do ar supostamente nocivos, como o chorume do lixo, né, e sujeiras que porventura vinham produzir uma doença no corpo sadio. Na terceira fase da evolução foi biológica ou microbiológica. Essa teoria, né, que foi bacteriológica, surgida por volta do século XIX,
baseava no conceito de, uma vez identificados agentes vivos específicos de doença, que eram chamados de agentes etiológicos, o meio de transmissão, o problema da prevenção e a cura de doenças correspondente eram resolvidos e eram esquecidos os demais determinantes causais relacionados ao hospedeiro e ao ambiente. Essa foi a época da teoria da unicausalidade, onde foi estabelecido uma descoberta do microscópio e do mundo das bactérias, né? Foi enfatizado a ação dos germes e a consequente degradação sobre a saúde. Na quarta fase, teve uma abordagem multicausal, onde foi alterada a abordagem da doença, relacionado a uma causalidade múltipla e incorporando os aspectos sociais e psicossociais no processo de adoecer, buscando explicar o aparecimento e a manutenção da doença na coletividade como um resultante de uma interação do homem com os fatores biológicos, químicos e físicos. Abordagem multicasual, uma única doença é proveniente de diversos fatores determinantes, interrelacionados e dinâmicos. A intervenção é baseada em uma múltipla direção, de modo a abranger os fatores multicasuais. E a doença, ela acabou se tornando uma limitação, né, para o desempenho de atividades cotidianas associada ao mal-estar físico e emocional. Foi um fruto do acaso, né, natural, do destino, associado a fatores sociais e culturais. Ela não podia ser compreendida apenas por meio de medições fisiopatológicas. Quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor. Enfim, os valores e os sentimentos expressos pelo corpo do indivíduo, né, que adoece. Os mesmos parâmetros biológicos, o prognóstico, implicações para o tratamento, podem afetar pessoas de diferentes formas distintas. Então, a saúde é uma ausência de doença sem sofrimento, sem dor, sem morte. Ela é voltada não somente para a doença, mas para a cultura, habitação, renda, lazer, trabalho, meio ambiente, alimentação. E o processo de saúde e doença envolve vários fatores, né? Fatores psicológicos, fatores educacionais, culturais, políticos, ecológicos, genéticos, fatores sociais, dentre outros, né? Nesse modelo biomédico, a saúde era definida negativamente, como ausência de doença, ausência de defeitos em um sistema físico, e aplicava indiferentemente a todas as espécies. Na clínica médica também, a doença tinha um tempo de duração, podia ser aguda ou crônica, e a saúde, ela não é simplesmente a ausência de doença, né? A saúde é silenciosa, apenas identificamos quando adoecemos. A gente ouve o próprio corpo, uma forma de uma estratégia, né, de assegurar a saúde com uma qualidade. Não existe um limite preciso entre a saúde e a doença, mas uma relação de reciprocidade entre ambas. E ela é demarcada pelos determinantes biológicos e também pelos sociais. E o processo de saúde e doença, de adoecimento, ocorre de maneira desigual entre os indivíduos e as classes, recebendo influência direta do local que os indivíduos ocupam, né, na sociedade. E esse processo de saúde e doença, né, em países desenvolvidos, acaba se tornando uma transição demográfica e epidemiológica que é decorrente de transformações sociais. Já nos países subdesenvolvidos, eles decorrem muito mais em função de intervenções específicas, né? Saneamento, higiene, moradia, trabalho. No Brasil, muitos não têm acesso a esse tipo de serviço. Muitos não contam com o cuidado mínimo necessário. E a prevenção da doença é definida como uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural, a fim de tornar improvável o processo posterior da doença. Temos o período pré-patológico e o período patológico, né, que é antes do indivíduo adoecer e o curso da doença no organismo humano. No período pré-patológico, né, é uma fase de suscetibilidade. Já no período patológico tem a fase patológica pré-clínica, a fase clínica e a fase residual. E na fase patológica pré-clínica ocorrem alterações precoces e em seguida a doença, onde ela vai avançando até levar ou à morte, ou à invalidez, ou à cronicidade, ou à recuperação, ou a outro limiar clínico.